já dou logo aqui o boa tarde ao nosso convidado, uma satisfação recebê-lo aqui, o professor e historiador Tiago Manso. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o professor em uma data super importante, 21 de abril de 2021. Não é só um feriado para ficar em casa, tem a sua importância, a sua relevância no contexto generalizado da história, né, professor? Com certeza, meu amigo. 21 de abril é uma data a ser lembrada pelos brasileiros pelo fato de que em 1789 um grupo de pessoas lutou por nossa independência em relação à política portuguesa. Um sentimento de libertação. Hoje em dia, as pessoas querem ter sua independência, seu direito de falar, o direito de votar, de ser votado, de lutar contra leis injustas. Então, o que aconteceu em Minas Gerais em 1789 pode ser também um reflexo do que acontece hoje na nossa política. Quantas pessoas não querem mais democracia? Quantas pessoas não querem ter uma justiça mais atuante? Quantas pessoas não querem que os impostos diminuam? Porque a data de 21 de abril, ela corresponde à luta contra o abuso dos impostos. Eu tenho certeza que você vai pagar o teu IPVA esse ano, e não é barato, né? Ou paga ou paga. Ou paga, ou se você for pego... um dos milhares de impostos que nós temos, é muito complexo. Olha aí a importância do nosso bate-papo no programa de hoje, né? Porque se você estava imaginando que seria mais um bate-papo daquele simplesmente falando dos fatos ocorridos, não, o importante é fazer uma analogia de qual o significado que isso tem para os nossos dias. Nós falamos acerca da questão de carga tributária, né, de impostos, sim, que é uma briga histórica, né, a partir do momento em que você briga por uma independência, e também sobre a liberdade de expressão. Está tudo atrelado e é um momento delicado, né, que a gente tem observado aí no cenário nacional. A própria internet, que seria um campo totalmente aberto, com uma série de restrições. Iluminismo, eu queria que o senhor superficialmente falasse sobre ele e a relação direta com esses movimentos. Beleza. A ideia do iluminismo é que o iluminismo, como corrente filosófica de pensamento surgido na França, pregava a liberdade de pensamento, a liberdade política, o direito à rebelião quando o governo não atingia suas metas de beneficiar o povo com as leis. Então, essas ideias, direito a se rebelar, direito a ter uma política onde o povo pudesse votar para escolher seus representantes, o direito de ter a liberdade de falar o que bem pensar, o que você sentir. Isso era o direito que era proposto pelo iluminismo e que os inconfidentes se apropriaram dessas ideias para lutar contra a opressão de Portugal. Hoje em dia, você mesmo falou no bloco anterior, que as ideias, elas são propagadas nas mídias sociais e elas, de certa forma, têm o seu ônus, têm os seus problemas. Você defende suas ideias, eu defendo as minhas ideias e muitas vezes elas não dão muito certo, nós deixamos de ser amigos, né? Isso que está acontecendo nos dias atuais. Pelo fato dos inconfidentes defenderem uma república, o fim da dominação portuguesa na política colonial, eles foram presos e o Tiradentes foi morto, enforcado e, na sequência, esquartejado. Então, essas ideias eram perigosas para a época. Ter conhecimento é uma arma. Então, eles se apropriaram do conhecimento científico para lutar contra a opressão. Hoje, quem tem conhecimento, ele tem uma arma, mas não uma arma para matar ninguém, mas uma arma para poder vencer na vida. Essa bandeira, por exemplo, que está aparecendo aí, liberdade quais será também. Liberdade, ainda que tardia, era o símbolo máximo do que eles queriam para Minas Gerais. A liberdade dos impostos, a liberdade contra a opressão de ter que aceitar somente os portugueses ser beneficiados no comércio local. Ter que se submeter, por exemplo, como um cara como minerador, tinha que entregar o seu ouro para a coroa derretia o ouro, tirava 20% daquele ouro e entregava o resto para o brasileiro, sendo que em muitos momentos houve um declínio da produção de ouro. E como que eles iam pagar? Né, era injusto. Só que não está muito fora do sistema, não, porque hoje a carga tributária... Justamente. Pergunta do povo, né? Vamos trazer isso para os dias atuais. Um carro, por exemplo, que você paga cerca de 50 mil reais, pelo menos os números apontam que quase a metade dele, ou se não a metade deste valor, são tributos. São tributos que temos que pagar, não tem para onde correr, todo ano você vai pagar.
Porque se você não pagar o teu IPVA, cair numa blitz, teu carro é recolhido. Se tu não paga teu IPTU, teu nome vai para a dívida ativa do Estado. E aí você vai tirar um documento, paga pelo documento. E depois de pagar isso aí durante o ano todo, se você não fizer a sua declaração e recolher... Nossa, é muita coisa. Enfim, é imposto em cima de imposto e por aí vai. Agora, para todo movimento, ele tem uma consequência. Eu queria que a gente retomasse essa questão histórica e pudéssemos também irmos colocando isso aos dias atuais, né? O que era o quinto e a derrama, aí eu quero trazer para hoje também, né? Contextualizando a história e hoje quais as ferramentas que as pessoas podem e devem usar para garantir os seus direitos e até melhorar esses direitos. Muito bem. O quinto era um imposto cobrado sobre o ouro em pó que circulava em Minas Gerais. Então ele era derretido e um pedaço do ouro era entregue para a coroa portuguesa, ou seja, um quinto, se fosse 1 quilo, 200 gramas ficava com a coroa portuguesa. E o que era a derrama? A derrama era o acúmulo dos impostos que não foram pagos durante os anos de decadência da mineração, que seria cobrado uma única vez, exatamente 100 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos. Cada cidadão que tinha uma mina tinha que pagar 1.500 quilos de ouro. Só que naquela época não tinha como o cidadão brasileiro recorrer à justiça para lutar, para diminuir seus impostos, para lutar pelos seus direitos. Hoje nós temos canais que nós podemos usar para que possa ser abatido os impostos. Por exemplo, o imposto de renda. Quando você vai fazer o teu imposto de renda, quando você declara teus gastos em saúde, no outro ano o governo te ressarce uma parte. Existe uma maneira do governo devolver para o cidadão, hoje, um pouco do que ele paga. Ele entrega um asfalto, um hospital, ele entrega um transporte público. Agora volta no Brasil, 1789, o que era devolvido para a sociedade? Praticamente nada. O povo não recebia em troca aquilo que ele dava para o governo. E essa era a insatisfação da sociedade naquele período. Hoje, nós não recebemos com qualidade o que nós pagamos. Professor, veja bem, nós temos aí um momento importante, né, de revoluções e conquistas, evidentemente. E aí há também uma diferenciação de quais tipos de povos que fazem essa busca por essas melhorias. Na época... tudo indica que seriam elitistas, pessoas de maior poder aquisitivo. Hoje, com o advento da internet, com essa propagação de informação, a gente vê uma revolta generalizada da população, independente da sua classe social. Somente a classe elitista, na época, foi em busca dessas reivindicações, e a gente vai um pouquinho mais além. Hoje, qual é a análise que o senhor faz, comparando o dia na história? Muito bem. A Revolução, a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, ela foi composta basicamente, na sua grande maioria, pela elite, porque eles que foram prejudicados com os impostos, os ricos proprietários de Minas. Mas também existia um grupo de policiais, como Tiradentes, que ele era alferes. Alferes era um cargo dentro, como se fosse uma polícia militar, que conferia a circulação das pessoas com ouro em pó. Ele era o mais pobre de todos aqueles que participaram da Conjuração Mineira e lutava pela liberdade, pela igualdade entre todos. Tiradentes, por ser o mais pobre, foi o que pagou com sua própria vida. Foi aquele que morreu em prol dos inconfidentes. Olhando para os dias atuais, quando falamos de luta pelos direitos, por igualdades, eu não posso dizer que é uma luta apenas da burguesia. Porque as pessoas que não têm acesso econômico, elas têm um acesso, pelo menos, à informação. E nós percebemos que tem muita gente na periferia que tem lutado por melhores condições. Daí vem aquela observação que o senhor fez, a informação é poder, né? A informação Qual é a principal arma que se tem hoje? É a informação. Para saber como você deve proceder diante das reivindicações a que você propunha, né? Hoje, os canais estão abertos, né? Tem a televisão, tem a internet, tem os aplicativos. Tem o rádio. Tem um rádio que você pode estar se informando. E você sabe o que é uma fake news, você sabe o que é verdadeiro. Mas voltando para o passado, em 1789, a informação era boca a boca. Ou era um panfleto, era um jornal escrito. Por isso que a informação para se espalhar naquele período era muito mais difícil. Demorava muito mais tempo para que o cidadão tomasse consciência do seu pertencimento
ter consciência de que ele poderia lutar por melhoria. Hoje não. Qualquer um pode lutar para melhorar de vida, porque ele tem essa ferramenta, principalmente a televisão e a internet. A brutalidade da morte de Tiradentes seria uma forma intimidatória para minar, consequentemente, reivindicações da população. Hoje, por exemplo, é basicamente que muito improvável que isso aconteça de forma tão direcionada. Tão velada, né? Tão velada. Bem, a morte de Tiradentes foi um aviso, foi um recado que a coroa portuguesa deu para todos os cidadãos. Quem cometer esse crime de se levantar contra a coroa, de tentar tomar o poder, de criar um país extra dentro do Brasil, fazer uma independência, vai morrer enforcado, vai ser esquartejado. E detalhes, o corpo de Tiradentes foi cortado aos pedaços, colocaram dentro de sacos de sal, que ele foi morto no Rio de Janeiro, e levado para Minas Gerais. Deixaram à exposição o corpo dele, o corpo ficou apodrecendo na cidade, a casa dele foi derrubada e a família de Tiradentes foi perseguida, porque o crime era conhecido como um crime de lesa majestade. Hoje, nos dias atuais, quem comete um crime contra a ordem pública, ele vai preso, ele paga uma multa, ele vai fazer serviços comunitários. Mas no passado, não. Os crimes eram tratados de forma violenta. Não existia o diálogo e nem um contraditório. O julgamento do nosso querido Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, durou 3 anos. E todos que participaram disseram: nós não participamos da Inconfidência. Somente ele teve coragem de receber as consequências. Mas por quê? Porque ele defendia um ideal. Eu vejo muita gente que defende ideais e que, se possível for, pede amigo, pede a convivência de muita gente por defender suas ideias. Isso é importante. Se você tem convicção que a tua ideia é boa, é verdadeira, é justa e ela vai ser benéfica para todos, tem que se defender sua ideia mesmo, até as últimas consequências. Claro, não até a morte, né? Mas que a sua ideia, que se ela for boa, possa vigorar. Tanto é que Minas Gerais, depois de muitos anos, se tornou uma das melhores cidades do Brasil. Não ficou independente como eles queriam, mas muita coisa por lá melhorou. Houveram avanços, né? Sim. Professor, nosso tempo está acabando, são 12 horas e 35 minutos. Só para encerrar, esses ganhos históricos, né, é evidente que a gente precisa avançar cada vez mais, né? Quanto mais vai passando o tempo, é melhor. É importante que hajam os aprimoramentos, né, nos direitos, nos deveres também. A gente só fala em direito, mas o cidadão também tem o seu dever, consequentemente, com a adesão em massa da população. Daí veio a Constituinte de 88, parte desse princípio, porque nós temos, é constitucional e é ali a nossa, é uma cláusula pétrea, a questão do poder que emana do povo. Justamente. Nós temos os representantes do povo. Então, quando se há um benefício de imunidade, entre outras questões, é baseado na representatividade que cada um dos parlamentares tem. É também um alicerce para isso? É um alicerce. A luta que começou lá em 1789 com Tiradentes, depois ela se transformou em 1822 na independência do Brasil. Dom Pedro I, ele lembrou do Tiradentes. Quando aconteceu a proclamação da República em 1889, Tiradentes foi transformado em um herói nacional por defender ideais de liberdade. E hoje, graças a Deus, a nossa política ela é muito mais democrática. Eu e você podemos lutar. Lutar contra o quê? Contra a opressão, contra os impostos, contra o abandono que os políticos muitas vezes deixam de trabalhar em prol do povo. Com tantas lutas que temos hoje em dia, ainda tem muita coisa que precisamos nos libertar, mas principalmente a ignorância. Perfeito. Agradeço a vinda do professor, um grande abraço, um bom restinho de feriado para o senhor. Eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser.